Muito bem, queridos. Nessa noite nós queremos encerrar a série de palavras que nós começamos há quase 2 meses, não é? Há quase 2 meses nós começamos a falar sobre fortalezas. O que são fortalezas espirituais, amado? Fortaleza espiritual é algo que se instala na mente de um homem ou de uma mulher de Deus, mesmo sendo contrário ao que a Bíblia diz. Ou seja, é uma mentira que nós passamos a dar valor, que nós passamos a acreditar. Não é o que a palavra de Deus diz, não é o que a Bíblia nos fala sobre nós, mas nós passamos a entender aquilo como uma fortaleza, como uma verdade, e aquilo passa a ser uma fortaleza. Tudo aquilo que não está na palavra, eu passo a acreditar. E então aquilo passa a ser verdade na minha vida. Você é um fracassado, você é um perdedor, você é doente, você é injustiçado, não é? Você é maldito, você não é amado. Então tudo isso, nada disso está na palavra de Deus. Mas nós passamos a acreditar, e isso então se torna uma fortaleza na nossa mente. E nós passamos ao quê? Isso nos distancia da presença, da verdade de Deus. E nesse tempo, falando sobre fortalezas, nós vimos que não importa quanto tempo uma fortaleza foi construída sobre a nossa mente. Não importa se foram anos ouvindo isso. Não importa se foram meses. Não importa se eu ouço isso desde quando eu nasci. Mas num único instante, em nome de Jesus, toda fortaleza pode ser quebrada. Toda fortaleza pode ser quebrada na nossa vida, amados. Você é pobre, miserável, você não é bem sucedido, você não é valioso, você não presta para nada. Não importa quanto tempo você ouviu isso. Em um único momento, em nome de Jesus, isso pode ser quebrado na nossa vida. Nós vimos também, lá em Gálatas 5:1, não é? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se Cristo nos libertou para a liberdade, por que nós vamos insistir em vivermos presos? Por que nós vamos insistir em viver acondicionados? Por que nós vamos insistir em viver aprisionados, querido? Queridos, nós precisamos ser movidos pelo que a palavra de Deus diz, e não sobre aquilo que outras pessoas, sem sabedoria, disseram sobre nós. Nós precisamos compreender isso, porque isso nos liberta. Isso nos faz caminharmos em direção aos sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Não é? E na semana passada, o Edmir compartilhou aqui sobre como a santidade em nossas vidas derruba a fortaleza. Amém? Não adianta fortalezas caírem e eu continuar vivendo no pecado. Se as fortalezas caem, mas eu continuo vivendo no pecado, elas serão reerguidas. Gente, isso é como na área biológica, na área de saúde. É como se eu tenho um tratamento antibiótico e esse tratamento ele é interrompido no meio. Aquele vírus, aquela bactéria com a qual eu lutava, ela se torna mais forte. Então, se eu derrubo as fortalezas da minha mente, mas eu continuo vivendo no pecado, essas fortalezas, elas serão reerguidas em ruínas, sobre ruínas. Então, além de novas fortalezas, existem como base as ruínas das fortalezas passadas. Amém, queridos? Então, nós precisamos de uma vez por todas derrubar as fortalezas em nome de Jesus e passar a acreditar que eu sou amado, que eu sou alvo do amor de Cristo, que foi por mim que Ele morreu, que Ele se importa comigo, que os meus problemas são os problemas dEle, que Ele quer uma solução para esses problemas, que Ele deseja a minha cura física e espiritual, que Ele me ama, que Ele deseja a provisão financeira na minha vida, que Ele tem um homem, uma mulher de Deus preparado para mim, para eu, quando chegar a época de eu casar, que Ele tem um homem, uma mulher de Deus para quando chegar a época de eu me relacionar como namorado, não é? Que Ele tem uma formação específica para mim, ou seja, Ele tem o melhor para mim. Eu preciso acreditar nisso de uma vez por todas. Por isso o nome de Jesus é tão poderoso. É por isso que, amados, nós precisamos na nossa oração, em todo o tempo, incluir o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Se você tem recebido minhas mensagens, alguma coisa no WhatsApp, você tem percebido isso. Eu tenho colocado lá em nome de Jesus, eu tenho colocado isso como uma disciplina na minha vida. Eu preciso declarar o nome de Jesus em tudo aquilo que eu declaro sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Eu preciso terminar minha frase com o nome de Jesus. Não como um jargão, não como uma crendice, mas como uma autoridade, não é, que existe no nome dele. Amém, queridos? Então hoje eu quero ver com você, não é? Encerrar essa série de mensagens e refletir com você como funciona uma mente livre. Como é que funciona uma mente livre? Eu quero mais uma vez agradecer ao Edmir pela palavra trazida no domingo passado. Tremendo, viu, Edmir? Glória a Deus pela sua vida. Eu falo a mesma coisa que eu falei do pastor Silmar com ele sobre a sua vida. Você fala como quem sabe que vive. Como quem viveu. Como quem vive, amém? Você não fala de outros, você fala da tua experiência, do teu testemunho, do homem de Deus que você é. Glória a Deus pela sua vida, não é? E que o Senhor prolongue seus dias aí por mais e mais anos, amém? Amém, Leide? Amém? Que sejam longos, que passe do 100, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Que muitos ouçam de Jesus Cristo através da sua vida, Edmir. Obrigado, viu? Pelo coração e pela disposição de sempre trazer uma palavra fresca a nós como igreja. Queridos, como funciona uma mente livre? Pergunta para quem está ao seu lado, como funciona uma mente livre? Pergunta aí, como é que funciona uma mente livre? Nesses dias de MFI, não é? De comunhão de pastores, nós ouvimos algo muito interessante do pastor Pedro Estrela. Ele falou o seguinte, ó: semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colhe um destino. O Senhor começa o final antes do começo. O Senhor tem um destino preparado para as nossas vidas. Só que o nosso destino começa na atitude de hoje. O nosso destino começa na atitude de hoje. Então, à medida que eu semeio um ato, esse ato ele passa a ser um hábito na minha vida. Se eu passo a escovar os dentes e a usar fio dental todo dia, daqui a pouco isso se torna um hábito. Se eu passo a andar de bicicleta ao final das tardes ou pela manhã, isso se torna um hábito, repetidas vezes. Se eu passo a ler livros, quem não lia passa a ler. Milagre? Não, um hábito. Não é? Se eu não tenho o hábito de orar pela manhã, se eu passo a fazer isso, nesse ato, isso se torna um hábito. E esse hábito, ele vai gerar o quê? Um caráter. Por quê, queridos? Se eu passo a falar não para suborno, se eu passo a falar não para o adultério, se eu passo a falar não para as bebedices, para as coisas da carne, isso vai forjar o meu caráter. Você sabe o que pode esperar de mim ou de outra pessoa a partir dos hábitos daquela pessoa. Então, se você não mente, o que eu espero de você é a verdade. E isso chama-se caráter. Agora, se a pessoa mente, o que nós esperamos da pessoa? Você está falando a verdade? A gente sempre vai checar, porque a gente sempre espera o quê? A mentira. E a mentira faz parte do caráter daquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa não tenha caráter. Quer dizer que o caráter dela tem uma falha, que precisa ser tratada por Deus. E, a partir do caráter, você tem um destino. Amados, isso é certo. Isso é real. Isso é verdadeiro. Estivemos lá com familiares lá em Londrina, e é fato. Quem semeia adultério, termina sozinho. Quem semeia maldade, termina talvez antes da hora. Eu estou falando da minha família, não estou falando da sua família não. Estou falando da minha. Falando de parentes próximos. Quem semeia, amados, relacionamento, termina cercado de pessoas. Quem semeia o servir, é servido. É fato, isso é fato, queridos. Então muitas vezes as pessoas olham para nós e falam, não, mas coitado do fulano, quem sou eu para ter dó do fulano? O fato é, amamos o fulano, respeitamos e honramos o fulano, mas eu preciso entender que o fulano semeou isso durante anos.
e agora ele colhe. Entende, amados? Então não pensa que você vai lançar a semente e ela não vai germinar. Nós vamos lançar a semente. Então quem semeia maldade vai colher de volta a maldade. Quem semeia ira vai colher de volta a ira. Quem semeia rebeldia vai colher rebeldia. Se eu sou um filho rebelde, quando eu for um pai, eu vou ter filho rebelde. Isso não é maldição, isso é semeadura. Se eu sou um filho obediente, quando eu tiver filhos, eu vou ter filhos obedientes. Isso é semeadura. Se eu sou uma pessoa que honro vidas, quando eu estiver em algum lugar, eu vou ser honrado. Se eu não honro vidas, não espere por honra. Por quê? Porque existe uma semeadura. Amém, gente? Isso está claro para você? Então, é uma questão, como o pastor Tiago Brunet fala, é uma questão de inteligência bíblica. Se eu passo a honrar vidas, eu serei honrado. É princípio bíblico. Se eu sou generoso, eu receberei presentes. Eu receberei ofertas, eu receberei o milagre de Deus na minha vida. Agora, se eu não tiro nada do meu bolso, como é que eu espero entrar alguma coisa no meu bolso? Se não for pelo fruto do meu trabalho. Então nós precisamos compreender, queridos, não é? Nós precisamos compreender. Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Nós lançamos para as nações os nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. Agora, as nossas atitudes é como um bumerangue. Elas vão e elas vão voltar. Elas vão voltar. Então nós vamos ficar atentos. Nosso comportamento precisa mudar. Por isso, em 2016, eu ministrei aqui uma série de palavras com o tema Eternamente, uma mente baseada na eternidade. E lá eu colocava o seguinte desenho, que é muito semelhante ao que o pastor Pedro Estrela falou. Tudo começa no pensamento. Um pensamento vira uma atitude ou não. Uma atitude vira um comportamento ou não. Um comportamento vira um hábito ou não. Eu pensei em fazer atividade física. Eu já emagreci porque eu pensei? Não. Não é verdade? Eu já cansei, é diferente. Eu já estou cansado só de pensar. Mas eu não emagreci. Agora, quando eu tenho a atitude de colocar um calçado apropriado, de sair e dar uma primeira volta no quarteirão da minha casa, amados, aquilo ali já é um rompimento com as fortalezas que falam assim, não tem mais jeito. Esse corpinho não volta mais atrás. Volta sim. Volta sim. Amém, amados? Volta sim. Queridos, então, quando eu passo a 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, isso vai se tornando um comportamento. E as pessoas começam a comentar, olha, vi você caminhando aí, está caminhando agora, está correndo, está pedalando, não é? Isso é porque está virando de atitude para um comportamento. E depois o teu corpo vai pedir isso, amado. É o teu corpo que vai falar assim, ei, você não vai andar hoje? Você não vai praticar uma atividade física hoje? O teu corpo começa a pedir. É sinal de que virou um hábito na sua vida. Então nós precisamos entender isso, que tudo começa em nossos pensamentos. Amém, queridos? Por exemplo, em Cristo Jesus eu sou santificado. Ou então eu penso assim, eu não consigo ser santo. Começou ali, Tem nada a ver com unção. A unção vem depois. Começa no pensamento. Eu não consigo ser santo, não. Esse negócio de ser santo, santificado é para os outros. Para mim, não. Nunca vai ser. Como diria Capitão Nascimento, nunca serão. É verdade? Por quê? Porque eu já morri ali. Eu não consigo. Eu posso pensar assim, é pela graça que eu sou salvo. Ou então eu posso pensar assim, será que eu sou salvo mesmo? Se eu duvido da graça, pode ser que eu não seja salvo. Porque é pela graça que sois salvos. Mediante a fé em Cristo Jesus. Ou eu posso pensar assim, eu sou livre. Ou então eu posso pensar assim, será que eu sou livre mesmo? Amados, tudo começa no pensamento. Eu acho que eu não sou livre não. Sabe por quê? Eu vejo os outros frutificando, eu vejo pessoas servindo, eu vejo pessoas felizes. E minha vida não avança. Minha vida é a mesma há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Então o que acontece? Morre no pensamento. O Senhor não vai entrar na sua mente, na minha mente, e enxertar uma coisa que não seja do nosso acordo, queridos. Por isso eu e você precisamos pensar, eu sou livre. Eu sou santificado. Eu sou salvo pela graça. Amém, queridos? Porque o resto é acusação do diabo. O resto é tentativa do maligno em frustrar os planos de Deus na nossa vida.
Então, livre de fortalezas, não é? Que são essas fortalezas? Eu quero ver com você algumas delas. Quando eu tenho um temperamento explosivo, eu estou preso a uma fortaleza. Quando eu tenho dificuldade de perdoar, eu estou preso a uma fortaleza. Quando eu sou avarento, orgulhoso, quando me falta tempo para as coisas, dúvidas acerca da fé, inveja, medo, insegurança, murmuração, vícios, pornografia, comportamentos que limitam o crescimento espiritual, palavras torpes, apego às coisas desse mundo, idolatria, falsas crenças, imundícia, egoísmo. Isso são exemplos de fortalezas espirituais que nos prendem, amados. Que nos prendem e não nos permitem viver uma liberdade em Cristo Jesus. Pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se eu continuar preso nisso, amados, e eu falava, ontem na viagem com a pastora Cláudia, a gente conversava, eu falava, muita gente não consegue se alegrar com o sucesso dos outros. O nome disso é inveja, querido. O nome disso é inveja, irmão. Muitas pessoas não conseguem perdoar porque são orgulhosos. Pedir perdão, porque fere o orgulho da pessoa. E a pessoa continua retida naquela fortaleza, achando que está tudo bem. Sabe por quê, amados? Porque a fortaleza cresceu de tal jeito que a pessoa já não consegue enxergar mais. Porque ela está dentro da fortaleza. Queridos, como igreja, nós precisamos honrar toda a autoridade estabelecida. Eu posso não gostar do síndico do meu prédio, mas ele é uma autoridade estabelecida sobre aquele lugar. Eu posso não ter amizade com ele, mas eu não posso não concordar com tudo que ele faz. Mas se ele é o síndico, ele é a autoridade daquele lugar. E isso vai para todas as esferas da nossa vida. Eu posso não concordar com muita coisa que meu pai fala, mas ele é autoridade sobre a minha vida. Eu posso não concordar com muita coisa que o presidente fala, mas ele é autoridade sobre essa nação. Eu posso não concordar com muita coisa que o meu pastor fala, mas ele é autoridade sobre a minha vida. E nesse lugar de entendimento, a liberdade. A liberdade, amados. A liberdade. Eu quero perguntar para você, nós tivemos uma experiência muito boa, fomos com o pastor Eduardo, a pastora Cidinha, voltamos com o pastor Davi e a pastora Amone, 1000 quilômetros, um com o outro. Qual seria o seu nível de ânimo? Qual seria a sua expectativa? Qual seriam as suas defesas? Se você tivesse que rachar 500 quilômetros com seu pastor e sua pastora. Você ia cheio de defesa, não, vai que ele me pergunta isso, não, vai que ele me pergunta aquilo. Ele vai chegar naquele ponto, lá no quilômetro 250 vai chegar naquela parte lá. Certeza que vai chegar. Ou então você fala assim, tamo aí, pastor, o que o senhor quer saber? Tal, e vai, e 500 quilômetros passa, amado, como 100 quilômetros. E estamos ali conversando e orando juntos, e vai, e ora por um, e ora por vocês, e eles começam a orar por vocês, e nós oramos juntos, e assim vai. Sem medo, não tem assim, não, pastor, não mexe nessa área da minha vida, porque essa área aqui ainda estou trabalhando para te apresentar algo melhor. Não, está aqui. Tem essa limitação. Tem essa limitação. O senhor acha que está certo, está errado? Amém, queridos? Qual seria a sua expectativa? Sabe por quê, amados? Porque nós precisamos entender isso. De uma vez por todas. Eu entendo, nós entendemos como pastores, que há bênção em submeter nossa vida às autoridades estabelecidas. Você entende isso, querido? Você entende isso? Em nome de Jesus, se você não entende, eu quero declarar sobre a sua vida agora. Que o seu coração seja aberto para esse entendimento. Que você tenha revelação do que é isso, amado. Porque o contrário é o próprio inimigo tentando tirar o foco. É o próprio inimigo tentando falar assim, não submeta a sua vida. Sabe por quê? Porque ele consegue 2 passos fazer de você um rebelde. Em 2 passos ele consegue fazer de você um rebelde. Se eu não submeto a minha vida às autoridades estabelecidas, é questão de tempo para eu estar na roda dos escarnecedores, falando mal das autoridades estabelecidas. Então nós vamos entender isso. Uma vez que estamos livres dessas práticas, a nossa mente também deve estar livre. Não é? Eu quero te mostrar uma mente cheia de fortaleza. É essa aqui, ó, a mente com fortaleza. Eu quero te mostrar uma mente livre. É essa aqui, ó, uma mente livre. Percebeu a diferença? Aparentemente, não há nenhuma diferença entre uma mente cheia de fortaleza e uma mente livre, exceto no viver. Ao longo de sua vida, uma mente cheia de fortaleza produzirá certos tipos de frutos. Ao longo de sua vida, uma mente livre produzirá outros tipos de frutos. Você está entendendo? A mente é a mesma,
A configuração é a mesma. A quantidade de neurônios, sinapses, não é? De limitações é a mesma. Ao longo da vida, nós veremos um tipo de fruto sobre as mentes com fortalezas e nós veremos outro tipo de fruto em mentes livres. Nós veremos o quê? As obras da carne sendo manifestas em mentes com fortalezas e nós veremos os frutos do Espírito sendo manifestos em uma mente livre. A mente cheia de fortalezas, preste atenção, meu amado, será sempre vítima da situação. Uma mente com fortaleza, deixa eu voltar aqui. Uma mente com fortaleza, ela será sempre vítima da situação. Ela se sentirá sempre injustiçada. Ela se sentirá sempre desprezada, incapaz, punida, triste e isolada. Por quê? Foi criada uma fortaleza ali. Foi criada uma fortaleza naquela mente. Então aquela mente, ela sempre vai sentir a última, a isolada. Eu sou o último a saber sempre. Eu nunca fico por dentro. Eu nunca estou naquilo lá, envolvido naquilo. Então uma mente com fortaleza, ela sempre se coloca no lugar de vítima. Ela é sempre perseguida. Ela é sempre injustiçada. Em qualquer ambiente, amados. Mas uma mente livre, ela é justa. Ela é consciente. Ela é capaz. Ela é responsável. Ela é agradecida. Ela é integrada ao todo. Ela não caminha sozinha. Amém, queridos? Uma mente livre, ela reconhece os outros. Não é isso? Estava lá, elogiei uma pessoa, aí a pessoa achou que estava brincando. Vocês sabem que eu sou mais de elogio do que brincadeira, não sou? Aí a pastora chegou, ele está te elogiando mesmo. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas não estão acostumadas a receber elogio. E elas acham que a gente está sempre brincando. Sempre na ironia. Não, eu sou uma pessoa que eu gosto de elogiar. Eu sou uma pessoa que tem prazer nisso. Eu sou uma pessoa que nós ficamos felizes com o seu sucesso. Isso nos traz paz, amado. Nós vamos ser assim, queridos. Nós precisamos elogiar uns aos outros. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque eu sempre vou encontrar alguém melhor que eu. E se eu elogiar aquela pessoa, sabe o que vai acontecer? Eu vou abrir uma porta ali. Uma conexão vai ser estabelecida. E aquela pessoa vai me ensinar a fazer melhor o que eu faço hoje. Está entendendo? Se eu fico assim, não sei não, esse pastor aí, não sei e tal, não é? Porque ele tem uma igreja maior que a minha, porque ele fala melhor que eu. Cara, você fala demais, bicho. Cheguei para o Pedro Estrela e falei a mesma coisa. Falei, a gente ouve você fácil. A gente ouve você por horas. 29 anos tem um menino, e aí? E aí? Deus escolheu ele, amado, não eu. É simples assim. Deus capacitou ele, não eu. Medidas diferentes, para um chamado diferente. Amém, queridos? Então nós precisamos compreender o meu papel na sociedade. O meu papel no reino de Deus. Aí estamos lá na conversa, daí o pastor Silmar com eles, 47 anos de ministério, 67 anos de vida. Uma energia. Aí ele sobe no púlpito e ele fala assim, Pedro Estrela, para o pastor Pedro Estrela, você falou que viveu já o pior ano da sua vida, né? Aí ele viveu nada. É assim que funciona. Você vai viver ainda, filho. Um homem de 67 anos falando para um de 29. É verdade ou não é? Quem tem mais autoridade no assunto? O Pedro com 29 ou o Silmar com 69? 67? Ele. E ele falou assim, você não viveu nada, filho. Você vai viver ainda. No ministério, você não sabe o que é o pior ano do ministério. E é assim que a gente se sente. Esse ano foi difícil. Se prepara, irmão. Se prepara no Senhor, que vai vir mais de pedreira aí. Mas se eu estou crescendo em Deus, Ele é conosco. Eu não sou sozinho, amém, queridos? Então, nós precisamos reconhecer. Uma mente, não é? Cheia de fortalezas, ela não tem dúvidas. Ela tem questionamentos. Ela não tem perguntas sadias. Ela tem questionamentos que põem à prova a autoridade, o assunto. Ela não quer saber. Ela quer expor. Ela quer questionar. Queridos, nós temos uma mente livre. Uma mente livre. Se você me perguntar tudo, eu não vou saber te responder. Talvez a única resposta que eu vou ter é uma oração para te fazer. Mas na sexta-feira, quando eu estava ministrando para vários homens lá na Nova Aliança de Londrina, na vigília de oração que teve lá, uma multidão de homens. Eu citei o exemplo, meu e do Maurício, um dia aqui, Maurício chegou, falou alguma coisa, eu não tinha resposta para ele. Aí o Espírito Santo me lembrou que eu era pastor.
e que eu devia orar pela vida dele. E nós oramos, e aí ele teve uma provisão financeira, e a situação foi resolvida, não é, Maurício? É assim que funciona. E eu falei assim, que baita testemunho, né? Para a vida do Maurício, sim. Para quem está ouvindo, talvez não. Mas eu falei, mas é assim que funciona. É nas pequenas e nas grandes. A oração é o princípio. É o princípio que ativa o sobrenatural de Deus na nossa vida. Não é só para algumas coisas que eu vou orar, é para tudo que eu vou orar. Amém, queridos? Então, uma mente livre, uma mente cheia de fortalezas, ela não contribui, ela critica. Ela apenas vê defeitos. Ela afasta ao invés de aproximar as pessoas. Sabe por quê? Porque uma mente presa é um mecanismo de defesa dela. Uma maneira dela não ser questionada, não ser derrubada, é ela se afastar das pessoas. Ele disse, se você tem alguma coisa para me ensinar, eu quero aprender. De coração. Agora, se tem alguma coisa para te ensinar, eu quero te ensinar. Agora, se a gente pode crescer junto, por que não? Não é isso? Não é assim que a palavra de Deus fala? Ferro com ferro se afia? Então, por que evitar o crescimento? Por que evitar o relacionamento? Se é nesse lugar que a gente cresce, amados. É nesse lugar que nós somos, não é, edificados. Uma mente livre, ela elogia. Amém? Olha aí para quem está do seu lado, hein? Solta um elogio agora aí sobre a vida dele. Vai, mesmo que você não conheça. Fala assim, no mínimo, se você é bonito. Uma mente livre, ela reconhece qualidades, ela sugere, ao invés de somente impor, ela se alegra. Uma mente livre, ela aproxima, ela agrega pessoas. Sabe por quê, amados? Porque uma mente livre não tem defesa, ela não está na defensiva. Ela não está na defensiva, né? Mas pastor, como é que funciona uma mente livre? Fala isso, então, seja mais claro para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Uma mente livre, ela pensa no que a Bíblia nos ensina a pensar. Amém, queridos? O que a Bíblia nos ensina a pensar? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. Se é excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É verdadeiro, amados? Então pensa nisso. É nobre? Pensa nisso. Matar alguém não é um pensamento nobre. Odiar alguém não é um pensamento nobre. Fazer vingança não é um pensamento nobre. Entende? Correto, puro, amável. Fazer o mal a alguém não é um pensamento puro. Não, vai chegar a sua hora e eu vou estar lá para ver a sua queda. Isso não é um pensamento puro, amado. Nem dos nossos inimigos nós pensamos isso. Sabe por quê? Porque a justiça não é nossa, a justiça é do Senhor. Os nossos inimigos se tratarão com o nosso Deus vivo e não conosco. Uma mente livre não fica remoendo pensamentos baseados em mentira, baseado em fofoca, em melindres e outras coisas. Uma mente livre pensa no que a Bíblia nos ensina a pensar. E vamos ler junto então, Filipenses 4, 8, 3, 2, 1. Finalmente, irmãos, aleluia. Uma mente livre se empenha em como uma verdade pode ser disseminada, em como algo pode ser melhorado, em como o que é amável pode ser percebido por mais pessoas. Uma mente livre se alegra com o sucesso dos outros, sonha com o sonho dos outros, anima os desanimados, faz diferença em meio a mentes fortalecidas. É assim que funciona uma mente livre. Uma mente livre, ela não fica preocupada em se defender.
Uma mente livre, ela está empenhada em promover pessoas, em sonhar com as pessoas. Você tem um sonho? Eu quero sonhar com você. Como é que eu sonho com você? Orando por esse sonho. Amém, amados? De maneira que quando tiver o meu sonho realizado, você se alegra comigo. E não fica assim, quanto será que custou? Nossa, tá rasgando, hein? Deve estar enrolado até o pescoço agora das prestações. Duvido que pagou sozinho. Certeza que alguém deu parte para ele. Né? Certeza, duvido. Não tem condição, imagina quem é o fulano. Qual é o sobrenome do fulano? Não é assim que funciona. Uma mente livre chega para a pessoa que compartilha o sonho realizado e fala, cara, glória a Deus por isso. Você vai viajar, que coisa boa, meu irmão. Descanse, seja renovado. Você trocou de carro, glória a Deus, querido. Não é? Você comprou uma casa, é isso aí. Vai para frente, é só o começo, tem muito mais. Você se graduou, você terminou a sua graduação, glória a Deus. Vai fazer uma pós depois, vai fazer um mestrado, um doutorado. Seja referência do que você faz. Conseguir uma promoção no trabalho, glória a Deus. Vai ser meu chefe, glória a Deus. Agora meu chefe é convertido, e aí? Você entende como é que funciona, querido? E agora vai ser meu chefe. Agora vai misturar as coisas de igreja. Não tem nada a ver isso, irmão. As coisas da igreja estão na igreja. Lá é suas coisas. Agora o teu chefe é convertido e agora você tem que dar glória a Deus por isso. Amém? Eu não sei não. Queridos, é assim que funciona. Nós orávamos aqui, toda quarta-feira nós oramos pelas autoridades naturais, independente de partido, e nós oramos pela conversão deles. E nós vamos continuar orando por qualquer um que seja colocado naquele lugar. O que nós queremos é fé, arrependimento e confissão desses homens, querido. Independente do seu partido. É assim que funciona. Esse é o chamado profético à igreja de Cristo. Amém? Pastor, mas eu não sei não. Nesse mundo a gente precisa ter malícia. Senão os outros passam por cima da gente. Quantos já ouviram falar isso? Isso é exatamente o contrário ao que a Bíblia fala. Romanos 16, 19 diz assim: mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Ou seja excelente para e inocente para... Cara, é o Senhor quem cuida de nós. Tira esse da sua cabeça. Não, se eu perder a malícia, alguém vai me derrubar. Já derrubou, irmão. O diabo já derrubou. Não, eu sei como é que lida lá no trabalho, eu sei lá, é cheio de cobra. Se o trabalho é cheio de cobra, o que você está fazendo lá? Você é uma cobra. O trabalho é uma bênção, amém, queridos? A empresa que eu trabalho é uma bênção. Ela não é perfeita, mas ela é uma bênção na minha vida. Amém, queridos? Agora, se eu estou no meio de cobras é porque eu sou uma. Rato não vive no meio de cobra. Coelho não fica lá, eu sou um coelho. Não, já era. Não é? Eu sou uma cobra se o meu trabalho é assim. O Senhor precisa me tirar daquele trabalho. Ore por aquelas vidas. Quando o Senhor começar a fazer a obra dele, Ele vai tirar você de lá, Ele vai fazer honra. Mas primeiro Ele vai usar você naquele lugar. Amém, queridos? Esse pensamento de que eu vou ser passado para trás, se eu não agir com malícia, já é uma fortaleza. Está vendo como é que funciona a fortaleza? Já é uma fortaleza. Eu não vou confiar em você não. Quem é você? Te conheço só há 2 anos, imagina que eu vou confiar em você. Eu não vou confiar em você não, né? Porque você... Não é assim que funciona, né? O que nós precisamos é buscar os dons do Espírito Santo, que nos dá discernimento de espírito, para sermos libertos, livres das armadilhas de Satanás. E não ficar com o pensamento, não sei não, hein? Chegou muito feliz hoje, está querendo alguma coisa. Chegou alisando hoje, está querendo alguma coisa. A pessoa não pode dar um abraço, o que você quer de mim? Que é isso? Não é assim que funciona. O filho vem, todo feliz, dá um abraço, o que você quer, menino? Está querendo o quê? Dinheiro? Para com isso, ele quer teu amor em primeiro lugar. Ele quer a tua presença, amém, queridos? Né? O marido elogia a esposa, já está querendo alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, né, amado? Mas nunca vai querer uma coisa que não é direito dele, né? Sempre direito, né? Verdade? Então eu preciso entender isso. Que as pessoas vão elogiar, e a gente tem que ser voz profética, querido. Aonde todo mundo só reclama, eu e você precisamos trazer elogio, palavras de edificação, palavras de conhecimento, de alegria.
Amanhã todo mundo vai estar com cara fechada no trabalho. Nós seremos mais uma cara fechada? Ou nós vamos chegar lá e falar assim, e aí galera, vamos produzir tudo que a gente pode produzir hoje, para a gente ir embora feliz? E eu falo muitas vezes isso. Para mim é uma alegria produzir, para eu sei que vários aqui também porque a gente fica feliz da vida. Mas o produzir não é simplesmente produzir, não é maltratando os outros, causando justiça própria. Não precisamos ter uma mente fortalecida para ser guardados por Deus. Com uma mente livre, Ele nos capacita a vencer as batalhas. Nós ouvimos do pastor Harold, que é um pastor lá em Guarapuava, lá no interior do Paraná, um homem de Deus, profeta sobre essa nação. Pensa num homem que não envelhece, é esse homem. Desde que eu o conheço, ele é a mesma pessoa. Tem nem cabelo branco. Mas pensa num homem humilde, querido, e pensa num homem profético. Não é? Ele estava compartilhando lá que ele teve no seminário bíblico da Batista Lagoinha, e o coordenador, né, do seminário Carisma, um menino muito conhecido, muito querido nessa nação, não podiam ter filhos. E ele foi lá, ele foi orar com eles, ele falou assim, daquele jeitinho dele, ele falou assim, não só um, mas 2. E eram gêmeos, não é, queridos? Então, assim que funciona o homem de Deus. E a gente estava ouvindo o pastor Harold, e ele falou assim, existem sonhos que são de vida, e outros sonhos são de morte. Assim como o padeiro, não é? Assim como o padeiro e o copeiro que conversavam com José na prisão. Tem sonho que vai produzir vida, querido. Esses são os sonhos de Deus para as nossas vidas. Tem sonhos que o Senhor vai nos permitir viver, porque nós teimamos em viver esses sonhos, mas eles vão produzir morte. O padeiro foi e sonhou com o trabalho das suas mãos sobre a sua cabeça. Vieram as aves do céu de rapina, os corvos, e comeram o trabalho das suas mãos. Um homem que confiava no seu trabalho. Em 3 dias ele se apresentou ao faraó e foi morto. O copeiro se sonhava buscando na própria vinha, buscando na videira, em Jesus, e servindo a faraó. Ele foi promovido diante de faraó. Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso sonho, querido? Porque eu quero ser rico. Porque eu sonho em ter uma casa, um carro, uma família. Porque eu quero isso. É só para mim, é só para o meu deleite. Tem sonhos que o Senhor vai permitir que aconteça na nossa vida, mas são sonhos que vão produzir morte. Tem sonhos que, alinhados com os pensamentos de Deus, vão produzir vida. Amém, queridos? A mente que pensa no que a Bíblia ensina a pensar, também é tentada a pensar em coisas contrárias. Mas ela decide, não levar em consideração esse tipo de pensamento. A mente livre, ela é tentada a pensar em coisas contrárias ao que a palavra de Deus fala. Mas eu decido a não dar vazão para esses pensamentos. Amém, queridos? Não é que a mente livre, ela é isenta de tentação. Ela é isenta de corrupção. Não. Mas vem o pensamento, ao filtro da palavra, eu falo, esse pensamento não é para agora. Esse pensamento não tem nada a ver com isso. Sabe, você está numa boa com Deus, você está vivendo a melhor fase da sua vida em Deus, e o inimigo vai e solta uma. E lembra você que você lá atrás fez isso, fez aquilo. E aí você fala, é verdade. Eu não mereço viver o que estou vivendo em Deus, eu vou voltar lá para o passado. E aí o que ele fez? Ele conseguiu o objetivo dele. Volta para o passado. Volta para o passado que é o seu lugar. Não, o seu lugar é daqui para frente. O seu lugar é o presente para o futuro em Deus, que Ele tem revelado na sua vida. O pastor Silmar Coelho falou algo muito interessante. Ele falou assim que picada de cobra não mata ninguém. O que mata é a longa ação do veneno no nosso sangue. Isso é uma chave, querido. Picada de cobra não vai nunca te matar. O que vai matar sou eu ficar procurando a cobra para matar a cobra. Cadê aquela cobra que me picou? Onde é que ela está escondida? O veneno vai processando, vai sendo consumido pelo meu organismo, e então eu morro, porque eu queria fazer o quê? Vingança. Justiça própria com as minhas mãos, entende? Mas se eu sou picado por uma cobra, e eu procuro auxílio, eu procuro ajuda médica, e eu sou tratado, eu não morro em tempo. Agora se eu fico lá, cadê aquela cobra que me picou? Não, eu vou devolver para ela, você vai ver se eu não vou pisar na cabeça dela. Você mata ela, mas você também morre. Você entende isso, querido? Que o que mata não é a picada, é o veneno. Está entendendo?
É o processo do veneno correndo nas nossas veias que mata a gente. Então quem que ganhou nessa história? Ninguém. Ninguém ganhou. Os dois morreram. A cobra que você encontrou e você matou porque você é macho. Mas macho morto não resolve nada. Por quê, amados? Porque a nossa mente, não é? Ela deve ser renovada em Cristo Jesus. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, uma mente livre, ela vai ser tentada. Só que eu preciso o quê? Me posicionar. Me posicionar. Amém, queridos? Você vai ser tentado a voltar ao seu passado, a voltar às velhas práticas. Aquele que bebia vai ser tentado a voltar a beber. Aquele que fumava vai ser tentado a voltar a fumar. E assim é assim que funciona. Quem ia para a balada vai ser tentado a voltar à balada. Só que eu preciso me posicionar. Quem já, não é? Tem um filme que chama Uma Mente Brilhante. Esse professor universitário, ele sofre de esquizofrenia. E ele tem visões de pessoas. E ele passa a ver essas pessoas e a conversar e se relacionar com essas pessoas. É uma menina, é um homem, não é? Tem alguns personagens. E aonde ele vai, ele começa a construir a vida dele em torno daquilo. E é tão forte aquilo, queridos. Opa, está acontecendo? É tão forte aquilo que eu que estou vendo o filme passo a acreditar naquilo. Amém? Quem já viu esse filme? Você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira naquele filme. Você fala, mas você começa a torcer. Tomara que seja verdade essa criança. Tomara que ela seja de verdade. Mas não. É fruto da doença estabelecida na sua mente. Mas no final, ao decorrer desse filme, esse homem se posiciona. Ele continua vendo esses personagens. Mas ele já não conversa mais com eles. Para mim isso é revelador, amado. Eu estou andando aqui, eu estou avançando em Deus, aparece o diabo aqui, aparece aquela tentação aqui, aparece essa oportunidade, essa armadilha, eu olho, mas eu não converso mais com isso. Eu não negocio mais com as coisas do diabo. Eu não tenho mais parte com ele. Eu não me envolvo com a imundice que é o inferno. Que nós já conhecemos um dia, e se você não conhecer o mundo, você não precisa lá fora conhecer. Eu estou aqui como pastor para te dizer, o mundo não presta. Não precisa, não é? Não precisa errar com os teus erros. Aprenda com os erros dos outros. Jesus Cristo é incomparável, amado. O que você vai ver em Jesus Cristo. Nós estamos voltando para Londrina. Aliás, chegando em Londrina. De São Paulo para Londrina. E nós voltamos juntos com o pessoal do GL Inter, os adolescentes que estavam voltando da Índia. Uma galera que estava fazendo uma viagem missionária à Índia. Eu falo, meu Deus, por que só agora isso? Quando eu estava lá, solteirão na igreja lá, não tinha essas viagens, né? Uma vontade que dá é de ir junto. Aí eu olhando para eles, eu falei assim, cara, eles estão vivendo o melhor em Deus da vida deles. O que pode ser comparado a isso? Ter uma experiência transcultural, viver. A hora que eles chegaram aqui no Brasil, o camarada chega e fala, eita, que país bonito que nós moramos, não é? Olha que rua limpa que a gente mora. Olha o cheiro do Brasil que gostou, sabe por quê? Porque viu como é lá. Viu outra realidade. Saíram daqui reclamando, que adolescente, aquela coisa, voltou e falou, meu, esse é o Brasil. Eu amo esse lugar. Sabe por quê, amados? Não é? Porque quando a gente conhece uma realidade diferente da nossa, a gente passa a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Não é? Mas, olhando para a vida daquela meninada, eu falo, que melhor eles poderiam estar vivendo em Deus? Voltando de viagens, uns voltando do Haiti, outros voltando do Uruguai. Essa meninada falando, pessoas não sabem quem é Jesus Cristo. No Uruguai, desse tamanho. Pessoas não sabem que Jesus... Quem está falando? Quem é esse homem? Uruguai. Estão falando da África, não estão falando dos confins da terra. Uruguai. Pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Então vendo essa meninada falando assim, olha o que eles estão vivendo em Deus. Sabe por quê, amados? Porque uma mente livre, ela pensa com sabedoria e conhecimento. Uma mente livre, ela pensa com sabedoria e conhecimento. Não é só conhecimento. Colossenses 2:3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo.
Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Queridos, o apóstolo Paulo aqui exorta a igreja de Colossos e de Laodiceia. Mas eu quero usar esse texto aqui para falar. Conhecimento é a compreensão por meio da razão ou da experiência. Conhecimento é isso. Eu compreendo, eu tenho conhecimento a partir da razão, ou seja, do estudo, ou da experiência vivida. Amém, queridos? Eu passo a ter conhecimento. Sabedoria, da palavra grega, fironeses, significa uso correto da mente. É diferente, não é? Uso correto da mente. Sabedoria e conhecimento. Não ande segundo somente os seus conhecimentos. Só o que a vida te ensinou. Só o que você aprendeu nos livros. Associe isso à presença de Deus. Associe isso à pessoa de Jesus Cristo. E você será sábio. Sabedoria significa uso correto da mente. Sofia é a parte teórica. Filosofia é a parte teórica. Fironeses é a parte prática. Aplique corretamente a sua vida na prática. Aplique corretamente a sua vida na prática. Aprendemos nesses dias que ter resultados não significa que Deus aprova os nossos métodos. Ter resultados não significa que Deus está aprovando os nossos métodos. E nós, como pastores, somos tomados de um temor muito grande, queridos, na conferência, com essa mensagem. Sabe por quê? Porque Deus quer, preste atenção no que eu vou falar para você. Deus não quer que você chegue diante de Jesus Cristo sozinho. Deus não quer que você chegue bem-sucedido sozinho. Deus quer ver você, sua esposa do seu lado e seus filhos chegando na presença dele. Eu posso ser o pastor, eu posso ter a igreja, liderar a igreja. Pouco valerá se minhas filhas não chegarem diante do Senhor conosco. Nada vem em primeiro lugar que a família e a salvação dela, amados. Nada. Do contrário, sabe por que isso? Porque Moisés tirou água da rocha. Mas ele tirou água da rocha batendo. Quando o Senhor tinha apenas ordenado que ele falasse. Não é por poder nem por força, mas pelo Espírito de Deus. Entende isso? Não é na força. Não, você vai em nome de Jesus aceitar. Não. Filha, o que você tem visto aqui em casa, você quer fazer parte disso? Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer viver para Jesus todos os dias da sua vida? Eu quero. Então vamos orar por isso. Amém, queridos? É isso. Não é forçado, não é por religião, não é imposição. É porque os nossos filhos têm visto que vale a pena se entregar a Jesus Cristo. Uma mente livre pensa como a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 12 e 16. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Amém? Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Essa é uma chave, querido. Pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Anota esse texto para você ler na sua casa. É muito rico isso aqui, gente. É muito rico. O que você está vivendo hoje, a dificuldade, não é? As situações, é para você testemunhar de uma maneira espiritual aqueles que são espirituais e aqueles que não são espirituais. Para que eles vejam a grandiosidade do Deus que você serve. E para que eles desejem servir a esse mesmo Deus que você serve. Amém, queridos? Nada é em vão. Nada é sem propósito.
Nós estivemos lá, não é? Indo de Londrina a Curitiba, um pouco mais de 400 quilômetros, com o pastor Corsini e a pastora Cidinha. E vocês sabem, nós passamos 10 anos juntos, no mesmo ministério, servindo juntos, integralmente ali juntos, caminhando. E eles nos formaram como pessoas, como homens e mulheres de Deus, investiram as suas vidas em nós. No que nós somos é muito deles. E nós estamos lá. E agora, não é? O Senhor nos levava a compartilhar tudo aquilo que nós vemos em 3 anos de mudança, com a vida deles que vão passar por esse processo de mudança. E como eles receberam, né? Tudo que a gente falou. Sabe por quê? Mente livre. Mente livre, cheio de perguntas, de dúvidas, querendo saber qual é o anseio daquele povo, o que eles oram, o que eles buscam, quais são as lutas, quais são as batalhas, o que o Senhor tem feito lá. Perguntas, sabe? Questionamentos de quem quer suprir o clamor de um povo. E nós lá conversando, compartilhando e eles recebendo. Sabe por quê, amados? Mente livre. Livre de julgamento, livre de autoritarismo, não. Eles continuam sendo pastores, sendo os nossos pastores, pastores do presbitério. Mas sabe, essa conexão de humildade, de transparência. E assim foi a nossa ida para lá. Né? O tempo todo conversando sobre isso. Assim tem que ser o nosso viver. Tem hora que eu e você, como pai, precisamos sentar e ouvir os nossos filhos. Por menor que eles sejam. Fala, filha. O que é isso que está passando no seu coração? Não é? Ouvir a nossa esposa. Ouvir o nosso marido. A principal artimanha do inimigo, queridos, é transformar as pessoas que mais te amam em seu inimigo. É isso. A estratégia do diabo é essa para destruir a sua família. É transformar quem mais te ama, em que você veja ela como o seu oponente. Não. Quem mais te ama é quem o Senhor preparou para que você compartilhe os seus sonhos, seus pensamentos e vocês possam crescer juntos, amado. Amém? Não é? Por quê, queridos? 1 Coríntios 10, 3, 5. Eu quero voltar onde nós começamos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Anota esse texto aí. 2 Coríntios 10, 3, 5. Nós não lutamos com armas naturais, mas com armas espirituais. E essa é segundo, né? Perdão, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Não é primeiro, não. É 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Queridos, na quinta-feira, quando nós chegamos de viagem, retornamos para Londrina, tem um grupo, né? Que a gente já jogava bola há muitos anos junto. Já vai aí para uns 8 anos que esse grupo joga bola juntos. E o pastor Corsini faz parte desse grupo até hoje. E está se despedindo também, como um dia eu me despedi desse grupo. E aí ele falou, chegando em tempo nós vamos jogar bola. Eu falei, eu nem trouxe minhas coisas, viu? Nem trouxe porque para fugir da tentação. Para não me envolver com as coisas desse mundo. Eu não quero isso aí para minha vida. Aí ele falou assim, não, você vai. E aí nós fomos, prepararam tudo lá, me emprestaram tudo, compraram, um meião compraram lá para mim, um meu novo. O povo é de excelência mesmo. E aí eu fui jogar bola, eu estou jogando bola, eu saí, e eu sentei lá, meu time saiu, deu uma vez lá, e eu sentei e eu vi um garoto jogando bola. O filho de um dos meninos lá. Deve ter seus 16, 17 anos. Eu vi aquele menino jogando bola, correndo. E eu comecei a orar e falei assim, será que aquele menino sabe aonde Deus pode levar ele? Eu me vi naquele menino lá jogando bola, sem pretensão nenhuma na vida. Só preocupado em jogar bola. Naquele meio da igreja. Assim que eu fui recebido na igreja, jogando bola. E eu me vi naquele menino e eu comecei a pensar, será que esse menino sabe aonde Deus pode levar ele? Será que ele tem noção de que se ele se lançar na presença do Senhor, esse menino pode ser um pastor, ele pode ser um missionário, ele pode ser um homem de Deus, um baita do empresário, ele pode ser um baita do funcionário.
Ele pode ser um homem que exalte o nome do Senhor onde ele estiver. Será que ele tem noção? Eu comecei a olhar para aquela vida daquele menino e falei assim, será que ele tem esse entendimento? Porque eu jogava bola como ele, correndo daquele jeito. Mas eu nem me tocava do que o Senhor podia fazer na minha vida. E através da minha vida. E eu nem imaginava o que aconteceria. Será que ele tem noção disso? Só que uma coisa, amado, uma coisa sempre aconteceu. Uma coisa sempre aconteceu. Eu estava lá jogando bola, com 16, com 17 anos, aquela loucura. Mas se era para ir para a vigília, eu estava lá na vigília. Se era para jejuar, eu estava lá jejuando. Se era para estudar a Bíblia, eu estava lá estudando. Se era para orar, eu estava lá orando. Na mesma intensidade com que eu jogava bola. Por quê, amados? Porque eu não sabia. Mas o Senhor já havia me escolhido. Porque a Bíblia fala assim, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a mim. O Senhor tem te escolhido nesses dias. O Senhor tem uma obra grandiosa para acontecer através da sua vida. Você tem noção disso? Você tem noção disso, amado? Você não tem noção, você não está em pecado. Eu só quero te alertar que na mesma intensidade com que você serve, com que você ajuda, você abençoa vidas, o Senhor quer usar a sua vida no reino de Deus, com uma mente livre de toda fortaleza. Amém, queridos? E eu comecei a ver aquele garoto e eu falei assim, Senhor, e se eu tivesse em algum momento deixado tudo isso, aonde eu estaria hoje? Dali eu fui tomado pela presença de Deus, amado, numa quadra de futsal. E comecei a chorar ali, a pensar assim, não chorar desesperadamente, mas meus olhos se encheram, eu comecei a ouvir aquele garoto, e eu não tirava o olho dele. E eu ficava olhando, observando, e olhava para ele, mas uma coisa muito simples, não foi nada sobrenatural. Mas a pergunta era, será que ele tem noção? Será que ele tem noção do que Deus pode fazer através da vida dele? Aonde Deus pode levá-lo? Eu quero te perguntar nessa noite. Você tem noção disso? Você está ligado nisso? Do que o Senhor pode fazer através da sua vida? Uma vez que você tem a sua mente liberada de toda fortaleza, uma vez que você é santificado em Cristo Jesus, uma vez que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, você tem noção? Amados, eu quero dizer, você não precisa ter noção. Apenas seja obediente. Apenas continue se empenhando no reino de Deus. Tem oração, venha. Tem jejum, participe. Tem que servir, sirva. Tem que abençoar, abençoe. Apenas faça isso. E a hora que você vê, o cenário se desdobra na sua frente. E você vai olhar para você e falar assim, certeza que você vai confiar essa obra? Que a certeza que nós, como 400 pastores, tivemos lá naquele dia. Eu não estou falando de gente pequena, não. Falando de gente muito influente nessa nação. Não é? Ali, em 400 pastores, nós tínhamos mais de 1,5 milhão de vidas representadas através das suas igrejas. A certeza que nós tivemos como pastores é de que não tem nada a ver com a gente. De que o poder não é nosso. A glória não é nossa. O poder vem do Senhor. A glória é do Senhor. Amém, queridos? De que nós somos apenas instrumentos. De que nós somos apenas, não é, veículos da graça e da bondade de Deus sendo manifesta sobre a face da terra. Então, amados, qual é o seu entendimento com relação a isso? Você não precisa ter noção do que o Senhor vai fazer através da sua vida. E é melhor que não tenha mesmo. Porque senão a gente começa a recuar. Mas você e eu precisamos ter uma mente livre para viver isso aqui. Precisamos ter uma mente livre. Porque eu me lembro que com 17, 18, 19 anos, alguém chegou para mim e falou assim, ó, e aí? Dá para ter uma célula na sua casa? Falei, deixa eu ver com os meus pais. Eu fui lá, pedi para os meus pais, eles liberaram. E desse tempo sempre houve célula na nossa casa. Na casa dos meus pais. Até hoje meus pais falam disso. Ó, a célula vai multiplicar. E aí, você fez treinamento, vamos liderar? Amém, vamos liderar. Ó, células cresceram, vamos ser supervisor? Vamos ser supervisor. Ó, vamos ser coordenador? Vamos ser coordenador. Casamos, vamos ser coordenador? Vamos ser casamos. Ó, volta a ser supervisor? Voltamos a ser supervisor. Ó, agora precisamos de vocês como líderes de uma célula lá na outra cidade. Amém, nós vamos como célula na outra cidade. Agora,
surgiu. Chegou a hora. Tem João Pessoa, e aí? Tem um povo que clama. E nós conversamos, não é? Nós conversamos, eu e a pastora Cláudia, que somente sairíamos de Londrina se fosse pela obra do Senhor. Se ela tivesse em primeiro lugar. E aquele dia chegou, amado. E hoje nós estamos aqui. Você entende isso? Eu não preciso compreender tudo que Deus vai fazer através da minha vida. Eu só preciso ser obediente e livre. Já pensou? Você já pensou, querido? Ou eu já pensei, não você, mas eu já pensei. Se eu tivesse falado não a um desafio lá atrás, de abrir a casa para a célula, de aceitar uma liderança, eu estava lá. Ou talvez eu não estava nem na igreja mais. Esse é o ponto. Uma mente livre nos leva a viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Eu não posso, eu não quero, eu não mereço, não é para mim. É uma mente presa. Eu não sei, mas eu estou disposto. Eu nunca fiz isso, mas eu quero aprender. Eu posso errar, mas errar é humano. Mas eu quero isso para a minha vida. E então a transformação vem, querido. O que você quer? Viver em Deus. Tem relação com uma mente livre. Uma mente livre de fortalezas. Amém, queridos? Eu quero orar com você aí no seu lugar mesmo. Feche seus olhos, por favor. E nós vamos encerrar essa série de uma maneira muito simples, querido. Uma mente livre, ela tem pensamentos que produzem atitudes. Uma vez que a sua mente está livre, qual vai ser a atitude gerada a partir dos pensamentos? Uma mente livre, ela passa a ter pensamentos de serviço, de renúncia, de humildade, de crescimento, não de si mesmo, mas do corpo, dos outros. Uma mente livre, ela se dispõe a ajudar, a interceder, a melhorar, a edificar. Uma mente livre, ela passa a ter atitudes diferentes de uma mente presa. E essas atitudes, elas vão se configurando em um comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. E esses comportamentos se transformam em um hábito. E hábito é uma coisa que você não perde, você substitui. E uma vez que a oração, que o jejum, que a leitura da palavra, que o orar em línguas, que a fé, que o amor, que a graça tomam conta da sua vida, sendo um hábito da sua vida, já não volta-se mais atrás. Você já não desvia mais, querido. Você já não esfria mais. Você passa por dificuldades, mas o teu clamor é o mesmo. A tua intensidade é a mesma. Eu quero orar com você nesse aspecto. Coloca a mão sobre a sua cabeça, querido, em nome de Jesus. Por favor. Senhor Jesus, aqui tem um povo, Senhor, cheio de disposição. Aqui tem um povo, Senhor, que corresponde ao teu chamado. Aqui, Senhor, nessa casa existem pessoas, Deus, sedentas por corresponderem ao seu plano para as suas vidas. Pessoas, Senhor, que têm uma mente livre, em nome de Jesus. Livre de qualquer fortaleza, Senhor. Livre de qualquer empecilho para, Senhor, fluírem no Espírito e discernirem as coisas espirituais das naturais. Aqui nessa casa existe um povo, Senhor, que te ama, que te deseja, que respira a tua presença, que é apaixonado pelo Senhor. Revela a cada um deles, Senhor, os seus projetos, os seus planos, que eles possam nessa casa frutificar, que eles possam, Senhor, romper, Pai, e crescerem, Senhor, de uma maneira que somente o Senhor permite. Leva-os, Deus, a esse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém.